Eu criei esse canal aqui com o propósito de uma espécie de desabafo, né? O nome dele é Isegoria, porque é um termo grego para liberdade de expressão. Por isso que eu sempre falo que no final dos meus vídeos que eu quero ouvir vocês, né? Eu quero ouvir a opinião de vocês, o que vocês têm a dizer sobre o determinado tema. E como é um canal unicamente para desabafar, né? Um canal para opinião, eu vou estar sempre trazendo alguns temas que me agradam falar sobre. E como você deve estar vendo aí no título, eu decidi que eu quero falar, né, desabafar, colocar aqui um pouco a minha opinião sobre Assassin's Creed. Então, muito prazer, eu sou o Lino, se você caiu aqui de paraquedas, você está no meu canal Isegoria. Isso aqui, como falei, é uma liberdade de expressão, então fique à vontade para usar os comentários para concordar ou discordar comigo. Esse vídeo aqui em específico eu não estou usando o roteiro, tá? Isso aqui realmente tá sendo um puta de um desabafo, cara. De um tempo pra cá, né? As pessoas elas têm reclamado muito das tomadas de atitude da Ubisoft. E isso tem se tornado cada vez mais falado, goste ou não. Sempre que sai um jogo, sempre vai ser a mesma espécie de discussão. E eu vou entrar um pouquinho nela aí, né? Quando o Shadows foi anunciado, ele já teve um certo problema, que foi algumas retratações históricas. E aqui eu já queria colocar um ponto que é, eu particularmente não me importo de ter alteração histórica, eu acho bacana você tomar algumas atitudes criativas, né, algumas liberdades criativas para você fazer um enredo em cima daquilo. Afinal de contas, nós temos muitas obras, seja cinematográfica, né, seja em séries ou animes, que utilizam da liberdade para transformar obras incríveis. E cara, isso nunca foi um problema pra mim, porque eu não quero assistir um documentário. Se eu quiser ver um documentário sobre aquela série, eu vou procurar, no caso, perdão, se eu quiser ver um documentário sobre aquela época histórica, eu vou procurar, eu vou ler em livros, eu vou atrás. Eu não quero uma retratação histórica, eu quero jogar um jogo que me divirta. Mas é isso, se eu quiser história, eu vou atrás de um livro. Então, esse já era um ponto que, sinceramente, não me preocupava muito, você ter uma retratação histórica ou não, até porque também existe muito, né, dos famigerados baseado em história real, em fatos reais, e só é baseado, tem liberdade de criativa, de alterar os fatos para poder entreter o público, e eu não acho isso errado. Porém, entretanto, todavia, para mim existem outros problemas. Eu conheci Assassin's Creed com Assassin's Creed 3, o do Connor, e foi na época do Xbox 360. Eu fui na casa de um amigo meu, ele tinha comprado o jogo e eu acho que eu fiquei olhando, não lembro se eu cheguei a jogar, se joguei bem pouco. Eu lembro muito desse jogo daquela época porque teve um garoto que matou os próprios pais, não é? Teve uma reportagem assim. E ele usava capuz sobre a cabeça, então foi a primeira reportagem falando sobre como os jogos poderiam influenciar as pessoas e parará, né? E foi meu primeiro contato com Assassin's Creed. E aí eu tinha um notebookzinho, então eu procurei alguns jogos leves para que aquele notebook rodasse. E aí eu finalmente joguei meu primeiro jogo, que foi Assassin's Creed Rogue. E desde então, cara, eu comecei a me apaixonar ainda mais pela série, eu comecei a procurar ainda mais os jogos, eu comecei a jogar. Eu acho que os únicos jogos que eu não joguei, se eu não me engano, foi Assassin's Creed 1, foi o 2 eu joguei, mas eu não zerei porque eu não tanquei as mecânicas do jogo. O Revelations, se eu não me engano, o Liberations também, que é da sequência, né, do Connor, DLC do Connor, né, se eu não me engano, do Assassin's Creed 3. E no demais eu joguei praticamente todos. Tá? Eu joguei o 2, eu joguei o Brotherhood, eu joguei o 3, eu joguei o Black Flag, eu joguei a DLC com o... Nossa, cara, eu esqueci o nome dele agora, mano. Enfim, vai estar aí na tela. Eu joguei o Rogue, eu joguei o Unity, eu joguei o Syndicate, eu joguei o Origins, eu joguei o Odyssey, eu joguei o Valhalla e o Mirage eu caguei. Eu caguei pro Mirage e agora eu estou cagando pro Shadows. E eu vi aqui a primeira gameplay do Zangado, né? A opinião, a análise do Zangado sobre, e ele trouxe alguns pontos que eu concordo muito, que é o fator de que antigamente você tinha muito mais preocupação em trazer história, em desenvolvimento de personagem do que a gente tá tendo hoje. Tipo assim, cara, você tinha o Ezio sendo extremamente desenvolvido durante 3 jogos, você tinha o Desmond sendo extremamente desenvolvido, você tinha o Connor com um puta desenvolvimento. Você tinha depois o Black Flag com o Edward Kenway, cara, que era incrível, mano. Eu acho que o Edward, ele é disparado um dos melhores
protagonistas de Assassin's Creed, né? Junto do Ezio. Eu acho que os melhores protagonistas, se for colocar ali, vai ser o Altair, o Ezio e o Edward. Fácil. O Edward, ele teve um puta de um desenvolvimento, cara. Na história dos jogos, eu nunca vi um desenvolvimento de personagem tão foda igual foi do Edward. De um pirata que só se importava com ouro pra um mestre assassino, sabe? Então, parece que você sentia que a Ubisoft tinha muito mais carinho pelo jogo que ela tava produzindo. Que ela tinha muito mais carinho pelo seu público do que só jogar um jogo pra vender e vender e vender e vender. E o que eu sinto hoje em dia é isso, cara. Meu problema, sinceramente, não é nem mais com RPG. Eu sim tinha um certo preconceito com RPG. Só que quando você olhava, você via que o RPG ele já estava sendo de uma forma... Ele já estava sendo introduzido nos jogos de uma forma um pouco mais sutil. Você já tinha mecânicas de RPG desde o 3, de uma forma muito mais simples, mas você já tinha... Você já tinha no Black Flag com as melhorias, principalmente do navio. O 4, ele intensificou ainda mais o RPG com a setup que você podia fazer. O 4, perdão, o Unity. O 4 é o Black Flag, né? O Unity você já tinha alguns mais recursos de RPG, onde você podia fazer setup pro seu personagem, se você queria um personagem mais stealth, se você queria um personagem mais tanque, mais pesado. O Syndicate também, e aí nós entramos no Origins. E assim, eu vou ser bem sincero, o Origins ele é hoje fácil o meu Assassin's Creed favorito. Cara, eu acho que eu tenho 99 horas dele de jogo, e a minha ideia era platinar é foda. E a minha ideia era platinar ele, eu ainda não consegui, mas pretendo fazê-lo logo. Então, assim, eu gosto, eu curto a mecânica do RPG, tá ligado? Meu problema não é o RPG, até porque meu jogo favorito é Skyrim. Meu problema também não é você querer inovar, até porque isso acontece e tá certo você querer inovar. Tá tudo bem você inovar, tá ligado? Você pega, por exemplo, God of War. God of War foi o mesmo jogo no 1, no 2, no 3. O 3, inclusive, que saiu para as novas gerações, né? Quando foi lançado. Eles manteram a mesma essência, mesmas mecânicas, claro, ali com suas melhorias, mas manteram a mesma mecânica. E quando chegou no Play 4, nós tivemos o grandioso, saudosíssimo God of War, tá ligado? Se eu não me engano, né, de 2018, 2016... Quando que saiu o God of War? Isso, de 2018 que recebeu o Game of the Year, tá ligado? E foi um jogo que inovou. Foi um jogo que trouxe novas mecânicas, que trouxe... Aliás, foi um jogo que se mudou totalmente a forma como ele era e funcionou bem, porque manteve a sua essência. Funcionou bem porque ainda você sentiu o carinho dos desenvolvedores com o jogo. É um puta de um jogaço, cara. Não tem quem fale que não é. Você tem, por exemplo, a Rockstar, quando produz GTA, cara. Você mantém ali a mesma essência do jogo, sempre inovando, sempre melhorando. E nós temos simplesmente GTA 6 vindo aí, que é um dos jogos que teve o trailer mais visto. GTA 6 teve o maior número de pesquisa de um jogo que ainda não tinha nem sido anunciado. Porque é um jogo feito com um certo carinho, tá ligado? É um jogo que é feito com uma certa... um certo olhar. Preocupado só em vender, mano. Sei lá, cara. Eu fico chateado quando eu olho o Shadows. Não tô falando que o jogo é ruim, porque pelo que eu vi, né? Eu não joguei, cara. Não vou jogar Shadows. Se eu for jogar Shadows, vai ser realmente pela mecânica. A mesma coisa foi do Odyssey. O Odyssey, ele é um jogo bom, mas não é um jogo que me agradou. Não é um jogo que me pegou. Justamente porque foge dessa temática, né, do que eu quero ver dentro do jogo. Assassin's Creed, ele me conquistou por ser um jogo com temática histórica, trazer personagens históricos dentro de um mundo fictício, colocar pontas, né, uma guerra ali invisível de assassinos contra templários. Você vê todo aquele trama se desenvolver através daquela guerra invisível, a influência que eles tinham, né, pro mundo, como se aquelas determinadas ações históricas fossem tomadas justamente por essa guerra de assassinos e templários. Então, cara, isso era incrível nos jogos, foi isso que me prendeu. É isso que faz, independente do computador que eu montar, em vez de eu instalar um Shadows, eu instalar um Assassin's Creed 3 de novo, instalar um Assassin's Creed Black Flag, um Unity. Mesmo o Unity tendo uma história também fraca, mas é um puta jogaço também. Hoje em dia, eu gosto muito do stealth do Unity, da movimentação do Unity. Enfim, cara, sei lá, parece que o jogo... Não sei, cara, não é aquilo que você espera, não é aquilo que você quer ver dentro de uma franquia de Assassin's Creed. O sentimento que eu tenho é estar vendo uma franquia que eu sou apaixonado morrer, simplesmente morrer.
Eu acho que, na minha opinião, o último jogo foda mesmo que teve de Assassin's Creed foi o Origins. O Odyssey é um puta de um jogo, mas que, né, como muitos falam aí, e eu concordo, ele funcionaria sim como um jogo sem ser um Assassin's Creed, e eu acho que é o que ele é. Ele é um puta do RPG, mas ele não se encaixa nessa franquia. Valhalla é um puta de um jogo disparado, joguei ele sim, tive a minha cota ali, eu acho que eu joguei 50 horas do jogo, fiz as side quests, não cheguei a zerar, mas também é um jogo que não me prendeu, cara, é um jogo que saturou pra mim, porque não tinha história, mano. O que eu quero ver dentro da franquia é o que me prendeu, que foi o desenvolvimento dos personagens, foi a história cativante, a forma como eles usaram fatos reais, usaram coisas históricas que realmente aconteceram, personagens históricos e incluíam no mundo fictício, dentro de uma guerra templária e de assassinos que era o que fazia brilhar os olhos, sabe? A forma como eles influenciavam. E hoje parece que os templários, eles são só aqueles antagonistas que precisam estar ali, né? Vilões que precisam estar ali. Eles se tornaram uma desculpa pra você ter boss dentro do jogo. Eles se tornaram uma desculpa pra fazer o jogo acontecer. Até olhando Shadows eu falei, mano, não é possível, cara. Você tem uma premissa parecida com o Assassin's Creed 2, quando o Ezio quando o pai do Ezio é morto. Isso também acontece, de certo modo, no 3 com o Connor. Você tem a mesma premissa no Unity. Você tem a mesma premissa, de certo modo, no Origins, só que o Origins é o contrário, né? Não é com o pai, mas é com o filho. Então, tipo assim, é a mesma premissa, cara, de você perder uma pessoa, né, do personagem principal, ele perde sua figura ali que ele tanto ama, e aí ele começa em busca de uma vingança e tudo mais. Mas percebe como que o Assassin's Creed 2 faz isso de uma forma boa? Eu vou utilizar o 2 como minha forma de referência. Como assim? Cara, o Ezio, o pai dele é morto, o Ezio não sabia, não fazia a menor ideia do que eram os assassinos e do que eram os templários. E aí, numa forma de busca de vingança, ele começa a se introduzir nesse meio. E ele começa a se introduzir nessa guerra de assassinos e templários, e ele toma um lado disso. A mesma coisa acontece com o Connor, que ele vai em busca de certo modo, ele vai ali em busca de uma certa vingança, né, de entender quem que ele era, e ele se vê nessa briga entre templários, entre assassinos, e no 3 eu acho que isso é muito mais bem trabalhado, a forma como o 3 coloca. Muitas vezes eu parei jogando o 3 me perguntando, falando, cara, eu tô do lado certo mesmo? Esse aqui é realmente o lado certo, do lado dos assassinos, ele tá correto? E aí nós vemos isso mais firme também dentro do Black Flag, esse desenvolvimento de um personagem que era um pirata, que só queria ouro e de repente, pelas suas ambições, ele acaba nesse meio. Cara, todos esses jogos fazem isso de uma forma impressionante, sabe? E de uma forma incrível. Até mesmo o Origins faz isso de uma forma muito fluida. Faz isso de uma forma muito boa, pelo menos pra mim foi, né? E aí você chega nos novos jogos, a briga de assassinos de templários se tornou meio que side quest, por assim dizer. Os templários, eles são desculpa pra estar ali, pra você ter boss, né? Onde, vamos matar o assassino e o filho dele vai querer buscar vingança ou alguma coisa do tipo. E é isso, cara. É isso. Mano, eu tô vendo uma franquia que eu sou apaixonado morrer. É o sentimento que eu tenho. Eu sou apaixonado por uma franquia que, ao meu olhar, tá sendo estragada. O fator é que a Ubisoft tá perdendo um jogador. Eu acredito que eu não seja o único que tenha essa opinião. E, cara, se eu for voltar a jogar Assassin's Creed, né, vão ser os jogos antigos. Porque os jogos antigos, pra mim, me prendem mais, tem uma premissa melhor, tem um desenvolvimento melhor, fazem o bagulho acontecer de uma forma muito melhor. Enfim, eu acho que é isso, como eu falei, esse é um desabafo. Acredito que a edição ela vai estar mais simples, mais tranquila, não vou me dedicar em fazer uma edição muito fervorosa, tá? Porque eu só quero trazer mesmo essa discussão à tona, eu quero saber de você. Você gosta de Assassin's Creed, você gosta de algum desses jogos que eu falei, né, como God of War, o que você acha de mudança? O que você achou dessas mudanças? Se você é um fã de Assassin's Creed, deixa aí o que você acha da minha opinião, se você concorda, se você discorda, você acha que a franquia tem tomado rumos que tem te agradado. Eu particularmente acho que não. Como eu falei, o problema não tá em você ter uns jogos novos, em você inovar, o problema tá quando a história decai de uma forma impressionante.
É impressionante como o desenvolvimento da história, é impressionante como o desenvolvimento dos personagens ele é inferior ao que a Ubisoft entregava anos atrás. Extremamente inferior, na minha opinião. Enfim, né? Cara, é isso.